acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E eu vou fazer a leitura a partir do verso 16. Atos 17, a partir do verso 16. Se você trouxe Bíblia, ou se você tem sua Bíblia no seu smartphone, eu peço que você acompanhe essa leitura. Nós vamos nos aquietar para ouvirmos a voz de Deus. Esse texto diz assim: enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses. Pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas palavras ou as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. O apóstolo Paulo certamente foi o grande desbravador do reino de Deus, o grande bandeirante da fé, o homem que plantou igrejas nas mais diversas províncias do Império Romano, como a Galácia, a Macedônia, a Acaia, a Ásia Menor. Ele foi o maior missionário da história da igreja de todos os tempos. Ele está fazendo a sua segunda viagem missionária, depois de ter sido açoitado em praça pública em Filipos,
de ser escorraçado em Tessalônica, de ser enxotado de Bereia, ele chega agora às pressas, corrido, deixando para trás os seus colegas de ministério, Silas e Timóteo, e chega na capital intelectual do mundo. Ele chega em Atenas, a cidade aspergida pela luz do conhecimento, a cidade das artes, a cidade da filosofia, a cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. Diz a Bíblia que Paulo chega nessa cidade e ele começa a percorrer a cidade, e seu espírito fica revoltado por causa da idolatria dominante na cidade. É como se a cidade de Atenas estivesse debaixo do domínio, do controle, do governo dos ídolos. E eu chamo a atenção de vocês nesta tarde para o fato de que na cidade mais culta, mais intelectual do mundo, Paulo encontra a mais tosca ignorância espiritual. Na cidade mais iluminada pelo saber humano, Paulo encontra a mais triste idolatria do mundo. E eu quero dizer para vocês, jovens, que esse fato se repete ainda hoje. Talvez, se você visitar Harvard, Yale, USP, a Universidade Federal do Estado de Goiás, talvez aí vocês encontrarão a mais profunda ignorância espiritual. A ideia lá do positivismo de Augusto Conte, que se você der educação para o homem, seu problema está resolvido, é um engano. Há pessoas que conseguem dominar o saber humano, conhecem as ciências, conhecem as artes, conhecem a filosofia, domina com muita desenvoltura todo o saber humano, mas não enxergam um palmo na frente do seu nariz no que tange às verdades espirituais. Paulo está na maior cidade intelectual do mundo, a cidade de Atenas, mas a cidade está cega espiritualmente, a cidade está debaixo do controle e do domínio dos ídolos. Para vocês terem uma ideia, quando Paulo chegou em Atenas, segundo Plínio, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses. Era uma cidade povoada por deuses. Suetônio chegou a dizer que para cada pórtico havia uma divindade. Isso levou Diógenes, lá no passado, a satirizar com Atenas, saindo em pleno meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa, procurando atentamente alguma coisa, e quando alguém pergunta: Diógenes, o que você procura? Ele respondeu: eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses. Paulo está com o coração revoltado por causa da idolatria. A grande pergunta a você e a mim nesta tarde é: será que aquilo que entristece o coração de Deus, entristece também o nosso coração? Mas Paulo não apenas sentiu, não, Paulo fez alguma coisa. Diz o verso 17, que em virtude disso, por causa disso, ele foi para a sinagoga, onde se reuniu os judeus e os gentios piedosos. O que são os gentios piedosos? Eram os gentios, não judeus, convertidos ao judaísmo. Por que Paulo, ao chegar numa cidade, o primeiro local que ele ia, se tivesse, era uma sinagoga? Porque lá na sinagoga, as pessoas já acreditavam no Velho Testamento. Qual era o papel de Paulo? Era chegar ali e provar à luz do Antigo Testamento que o Jesus que ele está pregando é o Messias prometido no Velho Testamento. Então ele entendia que a sinagoga era uma ponte de evangelização. Mas diz o texto que Paulo não vai apenas para a sinagoga, todos os dias ele está na praça. A praça dos gregos não era como as nossas hoje, com jardins, com árvores frondosas, com bancos. Não, a praça dos gregos era a ágora, e a ágora era o local onde os pensadores, os filósofos discutiam as suas ideias, mostravam a sua cosmovisão, o seu entendimento de mundo, onde faziam os seus adeptos. E Paulo está lá todos os dias. Sabe o que significa isso, meus queridos jovens? É que a agenda da igreja não é para dentro, a agenda da igreja é para fora. Você e eu devemos ir lá fora, onde as pessoas estão, para levar a elas a esperança do evangelho. Mas diz a Bíblia que Paulo, estando na praça, os filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele.
E quem eram esses pensadores? Os epicureus eram aqueles que não acreditavam que tinha céu, inferno, juízo final, prestação de contas. Para os epicureus, a vida se limita apenas ao breve percurso do berço à sepultura. Os epicureus tinham um lema: eu preciso aproveitar a vida, eu preciso jogar para dentro do meu coração todos os baldes de prazeres, porque o lema da minha vida é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem amanhã, não tem futuro, não tem eternidade. E então Paulo vai refutar o pensamento desses pensadores, dizendo: não, tem juízo sim, tem prestação de contas sim. Deus já estabeleceu o dia do juízo, Deus já escalou o juiz, e Deus já determinou a forma do julgamento. Vai ser com justiça, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, jovens e velhos, todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas da sua vida. Mas Paulo está discutindo também com os estoicos. Quem eram os estoicos? Os estoicos eram panteístas, os estoicos eram fatalistas. Os estoicos acreditavam que você não pode mudar o rumo da sua vida, você tem que se submeter ao destino cego e implacável que é imposto sobre a sua vida. Hoje nós diríamos que os estoicos defenderiam a teologia de Gabriela Cravo e Canela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E Paulo refuta o pensamento deles, dizendo: não, tem esperança de mudança sim. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora exige de todos os homens, em todos os lugares, que eles se arrependam. É possível mudar sim, é possível ser transformado sim. O evangelho transforma sim, Jesus liberta sim. Ele pega o drogado, ele pega o bêbado, ele pega o que está mergulhado na prostituição, ele pega o homem que está na sarjeta e o limpa, e o transforma, e o lava, e faz dele um instrumento de bênção nas suas mãos. Mas esses pensadores falaram assim para Paulo: é um tagarela. E essa palavra tagarela, na língua original, era usada para o passarinho que ficava nos esgotos comendo as sementes. Em outras palavras, eles estão dizendo que Paulo não sabe o que fala, que Paulo não tem o cabedal intelectual deles, que Paulo está jogando palavras que nem ele sabe o que significa. E é curioso, meus queridos jovens, que na cidade mais culta do mundo, no maior centro intelectual do planeta, o evangelho é coisa estranha, o pregador é um tagarela, e o verdadeiro Deus é desconhecido. Então diz a Bíblia que pegaram Paulo e levaram Paulo para o Areópago. O Areópago não era apenas uma elevação rochosa em frente ao Partenon. O Areópago era uma espécie de tribunal dos gregos. Ninguém podia chegar ali e apresentar novas ideias sem passar pelo crivo desses juízes do tribunal que ficava no Areópago. Isso porque Paulo, conforme o versículo 18, está pregando sobre Jesus e a ressurreição para a cabeça dos gregos, que tinham muitos deuses. Paulo estava apresentando mais duas divindades para o panteão grego: uma divindade masculina, Jesus, e uma divindade feminina, a ressurreição. Então levam Paulo para o Areópago para fazer uma cariação, para fazer uma investigação mais meticulosa do pensamento dele. E eu acho maravilhoso, porque o verso 21 vai nos informar algo espantoso. Confira aí comigo: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades que Paulo pregava. Meus irmãos, Paulo está aqui numa cidade grande, uma cidade famosa. Paulo não tem rádio, Paulo não tem televisão, Paulo não tem Bíblia impressa, Paulo não tem zap, Paulo não tem folheto. Paulo está numa cidade com poucos dias, e diz a Bíblia que o tom da cidade, a conversa da cidade, os comentários da cidade giraram em torno do que Paulo estava pregando. E o que ele estava pregando? A Jesus e a ressurreição. Então eles interrogam a Paulo, querem saber o que Paulo está falando, e Paulo começa o seu discurso com muita inteligência. Preste atenção, você que é um jovem universitário, para ver a sabedoria e a retórica do apóstolo Paulo. Ele se dirige assim ao seu público:
Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Preste atenção que Paulo começa fazendo um elogio ao seu auditório. Ele precisa ganhar a atenção do seu auditório. Ele precisa ter ouvidos abertos ao que ele vai falar ao seu auditório. Se Paulo tivesse começado o seu discurso como ele terminou o seu discurso, talvez ele seria escorraçado dali, porque lá no final ele vai dizer que os gregos, tão iluminados pelo conhecimento, eram ignorantes, eram idólatras, cegos. Mas ele começa elogiando: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto. Preste atenção nisso. Às vezes, meus queridos jovens, nós passamos uma cidade como um turista, admiramos a arquitetura, tiramos uma foto, fazemos um filmezinho, admiramos a beleza das construções, dos palácios, dos templos. Passamos e vemos, mas não observamos nada. Paulo diz: passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Por que esse Deus desconhecido? Que altar é esse? Como disse a vocês, Plínio diz que tinha mais de 30.000 estátuas, imagens, deuses em Atenas. Eles fabricavam seus deuses, conforme o versículo 29, de prata, de ouro, de pedra. Eles faziam seus deuses, eles se curvavam diante dos seus deuses, e eles tinham medo dos seus deuses. Eles imaginavam que se algum deus, porventura, não tivesse um altar aqui em Atenas, esse deus os fuzilaria com a sua ira, e eles tinham medo. O que fizeram então? Fizeram um altar genérico, sem rótulo, ao Deus desconhecido, pensando assim: se porventura nós esquecemos algum Deus, ao olhar para esse altar, não vai nos punir. Então Paulo pega esse gancho e disse para eles: pois o Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente o Deus que eu vos anuncio. E a pergunta é: que Deus é esse? Esse é o Deus que hoje eu quero apresentar para vocês. Quem é esse Deus? Em primeiro lugar, confira comigo o versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. O Deus que nós viemos adorar nesta tarde, neste encontro, é o Deus Criador, é aquele que trouxe à existência as coisas que não existiam. E notem vocês que Paulo não está nem um pouquinho acanhado em afirmar que ele crê que Deus é o Criador na cidade mais intelectual do mundo. Isso significa o seguinte: que a matéria não é eterna como pensavam os gregos. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo Deus Todo-Poderoso. Isso significa que o mundo não surgiu espontaneamente. Não. O mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo foi criado e criado por Deus. Isso significa que o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica casual, a teoria do Big Bang. Não. O caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar se eu jogasse 1 bilhão de letras no espaço, elas caíssem com uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma explosão casual produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Só pensem comigo. Por que nós estamos no planeta Terra? Se o planeta Terra é apenas um grão de areia diante da vastidão desse universo, estamos aqui por acaso? Acertamos milhares de vezes na loteria? Ou tem um propósito? Pensem comigo. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não foi o acaso que nos deixou aqui. Não foi a explosão casual que nos deixou aqui. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor, o Deus Criador dos céus e da terra. Quarto lugar,
Esse texto está reprovando a ideia, meus queridos jovens, de que o mundo é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. O livro A Origem das Espécies de Charles Darwin tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Não. A criação não é uma hipótese, a criação é uma realidade. O criacionismo não é artigo de religião, não é artigo de fé. O criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado, mas que ele foi criado por Deus. Então me permita dizer isso, juventude assembleiana do estado de Goiás: você não precisa ter nenhuma dificuldade de se levantar na sua sala de aula, na sua universidade e dizer: eu creio que Deus é o Criador. Você não precisa aposentar o seu cérebro, você não precisa abandonar a sua inteligência. Você pode dizer: eu creio que Deus criou os céus e a terra. Ele é o Deus Criador. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Em segundo lugar, é o Deus da providência. Veja comigo que ele vai afirmar isso no verso 25: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. No verso 28 ele vai dizer a mesma coisa: porque dele é ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Esse Deus não está distante, esse Deus não é apenas transcendente, ele é imanente também. Ele escuta a sua oração, ele cuida de você, ele protege você, ele dá saúde a você, ele dá inteligência a você, ele dá salvação a você, ele dá consolo a você. Ele é o Deus presente na sua vida. Ele está do seu lado, ele está atrás de você, ele está na sua frente, ele está acima de você, e ele estende os braços para carregar você em seu colo. Ele é o Deus da providência. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Terceiro lugar, versículo 24: sendo ele Senhor dos céus e da terra. Preste atenção que nós temos muitos homens que reúnem em suas mãos poder. Há pessoas que têm uma posição de honra, seja no poder executivo, seja no poder legislativo, seja no poder judiciário, e nós damos a devida honra àqueles que têm honra. Mas é preciso afirmar que nós só chamamos de Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Só Ele é o Senhor, só Ele recebe a nossa adoração, só Ele é o dono da nossa vida, só Ele transformou o nosso coração, só Ele é o motivo do nosso culto, só a Ele prestamos homenagens, só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ele é o Senhor. E esse é aquele que levanta reinos, é aquele que abate reinos, é aquele que levanta reis, é aquele que faz reis apiarem do poder. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca será apiado do poder. Ele está no trono e o seu reino é eterno, e Ele reinará para sempre, porque foi o próprio Deus Pai que lhe deu essa posição de honra. O Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Ele é o Deus que não é limitado por necessidades. Os deuses dos gregos precisavam ser servidos. Os deuses dos gregos estavam encerrados dentro de santuários, dentro de templos. E Paulo vai dizer que esse Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, porque este Deus não é semelhante ao ouro, à prata, à pedra. Esse Deus não pode ser confinado numa imagem de escultura. Ele é maior do que o próprio universo, nem os céus dos céus podem contê-lo. Ele é o Deus que é espiritual, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Notem comigo que Paulo está
desbancando o panteão de deuses dos gregos, Paulo está desbancando a idolatria dos gregos, Paulo está mostrando para eles que toda aquela religiosidade deles estava fora da verdade revelada de Deus, porque Deus, sendo espiritual, não pode ser conformado à imagem. Deus, sendo espiritual, não é servido por mãos humanas. Deus, sendo transcendental, não pode se limitar a um santuário humano, porque nem os céus dos céus pode contê-lo. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Ele é o Deus que dá chance para você de uma nova vida, porque o verso 30 diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos os homens, em todos os lugares, que eles se arrependam. Talvez você pergunte: mas pastor, arrepender de quê? Eu sou uma boa pessoa. Nós temos pessoas de todas as idades aqui. Talvez você diga: eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, eu sou um bom filho, sou um bom cidadão, sou um bom estudante, sou um bom crente. Eu preciso dizer para você nesta noite que você precisa se arrepender, não apenas daquilo que você faz, mas você precisa se arrepender de quem você é. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Às vezes imagine que só a pessoa que está lá na sarjeta, caído com o álcool, com as drogas, com a prostituição, precisa se arrepender. Quando Paulo vai argumentar isso em Romanos, ele vai mostrar que os pagãos depravados, que anularam o conhecimento de Deus, porque o ateísmo não é um problema intelectual, o ateísmo é um problema moral. O homem tem conhecimento da verdade, mas ele rejeita a verdade, ele sufoca a verdade, ele quer matar a verdade, ele quer ser sábio e torna-se louco. E é por isso que ele muda o Deus invisível em imagens de homens, de quadrúpedes, de répteis. É por isso que se entrega a toda sorte de depravação sexual. Mas Paulo vai dizer para os moralistas que se achavam muito bons, que aplaudiam a si mesmos, que tinham orgulho das suas virtudes: vocês são tão pecadores quanto aqueles pagãos. Mas Paulo vai dizer para os judeus que achavam que eles eram uma raça especial, que eles também eram tão pecadores quanto os demais. E Paulo encerra o seu argumento em Romanos 3:23 dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Hoje eu conclamo você, querido jovem, a arrepender-se. Sabem por quê? A única pessoa que pode entrar no céu é aquela que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus. Você não pode ser salvo pelo simples fato de você ser filho de crente, de você ser neto de crente. Você não pode ser simplesmente salvo porque você passou pelas águas do batismo. Você não pode ser simplesmente salvo porque você frequenta uma igreja evangélica. Você não é simplesmente salvo porque tem seu nome escrito no hall de membros da igreja. Você precisa nascer de novo, você precisa se arrepender, você precisa crer, porque só esses poderão entrar no céu. E Paulo vai explicar a razão disso, porque Deus já determinou o dia do juízo, Deus já escalou o juiz, e Deus já estabeleceu a forma do julgamento, vai ser com justiça. E a Bíblia diz que todos vão ter que comparecer, e a Bíblia diz que no grande dia do juízo, nós vamos ter que dar conta por algumas coisas que vão ser quesitos do julgamento. Primeiro, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Só para fazer um checklist: você já falou mal dos outros alguma vez? Já falou palavrão alguma vez? Já espalhou fake news alguma vez? Talvez você diga: pastor, eu não me lembro dessas coisas. Mas está tudo registrado nos anais do tribunal de Deus. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas palavras e também pelas nossas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seus filhos não viram, seu pastor não viu, sua igreja não viu, a lei não viu, Deus viu. Você fechou a porta e apagou a luz, Deus estava lá.
A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, diz a Bíblia, nisso você está pecando. A Bíblia diz o seguinte, que maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir, porque Deus não inocentará o culpado. Nesses quesitos das nossas palavras, das nossas obras, das nossas omissões, ninguém passa no filtro do pente fino do tribunal de Deus, todos culpados. Mas pior, no dia do juízo nós vamos dar conta dos nossos pensamentos, dos nossos desejos secretos. E eu preciso dizer a você, querido jovem, que o único tribunal do mundo que tem competência para julgar foro íntimo é o tribunal de Deus. E Deus julga foro íntimo. Foi por isso que o apóstolo Paulo compreendeu que ele era um pecador. Quando ele parou para pensar no 10º mandamento da lei de Deus. Você sabia que os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são diferentes do 10º? Os 9 primeiros são mandamentos objetivos. O 10º é subjetivo. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do Senhor para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Qualquer tribunal da terra pode olhar, pode legislar, pode julgar, mas o 10º mandamento é: não cobiçarás. Isso é subjetivo. Só Deus enxerga. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre. Diz os entendidos que passam pela nossa cabeça em torno de 10.000 pensamentos por dia. Eu pergunto a vocês, quantos desses pensamentos você teria vergonha de contar para um amigo mais íntimo? Eu não vou longe não. Se Deus colocasse nos telões que estão aqui acima, o que você e eu pensamos só essa semana já seria o suficiente para botar todos nós com a cara no chão de vergonha. Mas eu quero colocar você numa situação muito confortável nesta tarde. Vamos imaginar que você seja a pessoa mais virtuosa de Goiânia. Vamos imaginar que você não peque nenhuma vez por palavras, nem por obras, nem por omissão. Vamos imaginar que dos 10.000 pensamentos por dia, você tenha 9.997 pensamentos bons. Só 3 pensamentos pecaminosos por dia. Você seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês, você tem 90 pecados. No final de um ano, você tem 1.080 pecados. Vou arredondar para 1.000. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria hoje com 65.000 pecados. Eu pergunto a você, que réu chega num tribunal, no dia do júri, e o advogado de acusação, e o promotor, prova pelos autos do processo que ele cometeu 65.000 violações da lei. Qual era a condição desse réu? Culpado. Mas eu preciso dizer algo mais solene para você. Você não precisa ter 65.000 pecados para não entrar no céu, não. Se você tiver um único pecado não perdoado, você não pode entrar no céu. Vou falar algo mais chocante. Você sabia que só gente perfeita entra no céu? Talvez você esteja dizendo no seu coração: bom, se for desse jeito, então eu estou frito. Parabéns, é isso mesmo. Nenhum de nós consegue salvar a si mesmo. Nenhum de nós consegue entrar no céu pelos seus próprios méritos. Mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar. O que você e eu não conseguimos fazer, Deus fez por nós. Ele mandou Jesus Cristo, seu Filho, ao mundo, como nosso representante, como nosso substituto, como nosso fiador. E a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz a Escritura lá em 1 de Pedro, capítulo 2, 24, que Jesus foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Diz a Bíblia que ele morreu pelos nossos pecados. E diz a Bíblia que ele
cancelou o escrito de dívida que era contra nós, anulou e o encravou na cruz. E ali ele deu um grande brado: está consumado, está pago. A dívida que você não pode pagar, Jesus pagou por você. Aquilo que você não pode fazer, Ele fez por você. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele perdoa pecados, Ele transforma a vida, Ele faz de você uma nova criatura. E agora você poderá ter livre acesso à presença de Deus, com confiança, porque o seu pecado já foi perdoado, a sua dívida já foi paga, e você então naquele grande dia do juízo vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é uma tarde de salvação, esta é uma tarde de reconciliação com Deus. Esta é uma tarde onde você pode se voltar para Jesus e encontrar nele pleno perdão. Você não precisa ter medo, porque se você hoje crer no Senhor Jesus, Ele garante a você a vida eterna. Quando Paulo termina esse sermão, lá em Atenas, o seu auditório teve 3 reações distintas. A primeira reação está no verso 32, diz aí que quando ouviram falar de ressurreição, escarneceram de Paulo. E por quê? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição. Atenas era uma cidade grega. Os gregos acreditavam no chamado dualismo. Para eles a matéria era essencialmente má e o espírito invisível e material essencialmente bom. Então os gregos não acreditavam na criação, na encarnação, nem na ressurreição. Para os gregos, quando uma pessoa morria e eles aplaudiam a morte, a alma era liberta da prisão do corpo, porque para eles o corpo era mau, e eles estavam errados, porque o corpo foi criado por Deus, o nosso corpo foi remido pelo sangue do Cordeiro, e o nosso corpo hoje é templo da morada do Espírito Santo. Para os gregos, quando você falava de ressurreição, era como se aquela alma que fora liberta na morte voltasse outra vez para a prisão do corpo. Então eles abominavam essa ideia e escarneceram de Paulo. O segundo grupo disse para Paulo assim: sobre isso, Paulo, nós te ouviremos noutra ocasião. Tem muita gente fazendo isso hoje, sabia? Ah, pastor, eu ainda tenho algumas pendências na minha vida. Eu fumo, eu bebo, eu jogo, eu não sou fiel à minha namorada, eu não sou fiel ao meu marido, eu não sou fiel à minha esposa, a minha vida está enrolada. No dia que eu acertar a minha vida, eu vou para Deus. Cuidado, por 2 razões. Primeiro, você não tem domínio do amanhã. Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Segundo, é Deus quem dá o arrependimento para a vida. Pode acontecer o que aconteceu com Esaú e com Faraó. Se você endurecer seu coração, Deus pode dizer: então fica com o coração duro. Aí não tem mais esperança. É por isso que a Bíblia diz assim: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque hoje é o dia da salvação. Eu nunca me esqueço, queridos, que um dia de carnaval como esse, lá em Vitória, no Espírito Santo, onde sou pastor já há muitos anos, eu convidei um filho de um diácono da igreja, estava desviado, longe de Deus, na bebedeira. Falei: filho, vamos conosco para o retiro, tem uma programação tão linda. Eu me lembro até hoje, ele estava com um boné na cabeça, ele virou o boné para trás e dizia: eu vou curtir todas, pastor, vou curtir todas no carnaval. E nós fomos para o retiro. Quando chegou sábado de manhã, chega uma pessoa apressada para falar com um diácono que estava lá, que o filho dele, bêbado, vai descer de um ônibus, tropeçou, e o ônibus que vinha por trás esmagou a cabeça dele. Ele pensava que ia curtir todas, e nem sabia que o dia do juízo havia chegado para a sua história.
Eu estava pregando uma cruzada em Barra de São Francisco, lá no interior do Espírito Santo. Me hospedava na casa de um fazendeiro, que era presbítero da igreja, e ele convidou todos os seus funcionários, toda a sua família, toda a sua parentela para ir para a cruzada na sexta-feira à noite. Um sobrinho deles: não tio, eu não quero ir não, eu vou para o baile, eu vou dançar, vou beber, vou curtir a vida. E foi. No sábado de manhã ele retorna para casa, arranja uma confusão com a esposa e dá um tiro no peito da sua mulher, e ela cai morta aos seus pés, na presença de uma criança de 5 anos. Nesse mesmo culto, um jovem estava lá e entregou sua vida para Jesus, e esse jovem hoje é pastor em Brasília. Escolhas. E eu fico imaginando, se aquele homem tivesse ido àquele culto naquela noite, a história da família dele era outra. Então hoje Jesus trouxe você aqui porque Ele quer fazer uma obra na sua vida. Não se contente em ser filho de crente, não se contente em ser neto de crente, não se contente em apenas frequentar a igreja, não se contente em apenas frequentar esse lindo ambiente. Jesus te conhece, Jesus sabe o seu nome, e é preciso que nesta tarde você se renda aos pés de Jesus. Não deixe para depois. Mas em último lugar, versículo 34 diz que alguns se agregaram a Paulo e creram. Dentre eles Dionísio, Areopagita e Dâmaris, e muitos outros mais. E a minha convicção e a minha certeza de que há salvação aqui hoje, porque muitos que aqui vieram, talvez de Goiânia, talvez de outras cidades, acompanhando as caravanas, talvez você que nem mesmo nunca pisou numa igreja evangélica, talvez você nunca ainda tinha um contato mais de perto com o povo de Deus, pois Deus trouxe você aqui hoje para mudar a sua história, para salvar a sua vida, para restaurar a sua sorte, para dar a você o dom da vida eterna. Essa decisão é sua, intransferivelmente sua. Seu pai não pode decidir por você, sua mãe não pode decidir por você, é só você, é só você. E eu quero agora orar com você. Eu vou pedir toda a atenção de todos os presentes, porque esta é a hora mais importante e decisiva da sua vida, um momento de decisão. E eu vou fazer uma breve oração aqui de entrega, e se você no seu coração sinceramente orar comigo, posso lhe garantir uma coisa: Jesus disse: quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então feche os seus olhos por um momento. Todos, por favor, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. O Senhor ama você. Jesus morreu por você, e Ele está aqui hoje para salvar você. Então, se você deseja isso, aí no silêncio do seu coração, você não vai verbalizar essa oração não, você vai falar com Deus no seu coração, porque a Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça, e é com a boca que se confessa a respeito da salvação. Faz essa oração então comigo assim: Senhor Jesus, nesta tarde eu ouvi a Tua palavra, e eu reconheço que eu sou um pecador, e eu reconheço que eu não posso salvar a mim mesmo. Eu reconheço que a igreja não pode me salvar, que a religião não pode me salvar, que os meus méritos pessoais não podem me salvar. Mas eu reconheço que o meu pecado me faz separação entre mim e Ti, e eu reconheço que Jesus veio ao mundo para morrer naquela cruz pelos meus pecados. E eu reconheço que Jesus pagou a minha dívida, e eu agora, ó Jesus, me arrependo dos meus pecados, eu creio em Ti e Te recebo como meu Salvador, como meu Senhor. Entra no meu coração, faz morada na minha vida, quebra as algemas, rompe as cadeias, faz de mim uma nova criatura, Senhor. A partir de hoje eu quero viver na Tua presença, eu quero andar na Tua presença, eu quero glorificar o Teu nome.
Enche o meu coração nesta tarde da alegria da salvação. Enche o meu coração da alegria de fazer parte da tua família. Sela-me nesta tarde com o Espírito Santo da promessa. E dá-me, Senhor, a alegria de saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Ainda a igreja em oração. Eu gostaria de saber se quem fez essa oração comigo, levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Deus abençoe, queridos jovens. Deus abençoe vocês. Vocês possam andar com Deus e viver para a glória de Deus. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.